Olá, pessoal, bem-vindo a esse projeto piloto de gravação de algumas aulas, de alguns conteúdos que consideramos importantes para a formação dos nossos alunos. E entender saúde pública, entender qual é o mecanismo que o Estado tem de promover saúde para a população é extremamente importante. E aí você pode se questionar sobre o fato, assim, muitos de vocês vão trabalhar na esfera privada. Porém, entender o sistema público de saúde é extremamente importante porque na esfera privada é uma complementariedade da esfera pública. Então vamos supor que na época do Covid-19 todos os leitos estivessem sido ocupados ao mesmo tempo. A esfera particular ela precisaria ceder esse espaço para atender na esfera pública, porque todo hospital, toda unidade de saúde ela, in priori, ela tem uma função de complementar a saúde, o nosso Sistema Único de Saúde. Então, sem mais delongas, o que seria saúde pública? São todas as ações, todas as políticas feitas pelo Estado brasileiro para promoção de saúde. Camila, o que é promoção de saúde? Eu tenho, por exemplo, um encarte, sei lá, um panfleto para falar sobre a importância sobre o tratamento de água. Isso é uma ação de promoção à saúde. Eu tenho um encarte para uma roda de conversa para falar sobre doenças sexualmente transmissíveis. Isso é uma ação de promoção à saúde. A gente sabe que não é apenas promoção de saúde. A gente tem proteção, recuperação, existem outros critérios que a gente vai aprender lá na frente. Porém, dentro dessa disciplina a gente vai discutir um conceito mais ampliado de saúde, que é um conceito que se o indivíduo ele não tem acesso à comida, à alimentação, ele não tem saúde. A gente está acostumado a imaginar que saúde é apenas a ausência do estado de doença, né, física, e não é assim, né? O conceito ampliado de saúde traz que a saúde você tem vários fatores que determinam se o indivíduo tem ou não saúde. Se o indivíduo ele tem acesso a lazer, se ele tem acesso à cultura, se ele tem acesso à educação, se ele tem acesso à água potável, tudo isso são fatores que determinam se o indivíduo vai ter ou não vai ter saúde. E um dos mecanismos pelos quais só um momento. Um dos mecanismos pelos quais se pode, né, inferir que aquele indivíduo ele pode ter saúde é através do saneamento básico. Então, saneamento básico são um conjunto de alguns serviços que são fundamentais para uma determinada região. Esses serviços eles precisam ser combinados, eles precisam ser juntos. Apenas um desses serviços, a comunidade ter apenas acesso a um dos serviços, não configura saneamento básico, tem que ter os 4 serviços. Tá? Um dos serviços, e toda vez que vocês ouvirem a palavra saneamento, lembre de higiene, tá? Então, um dos serviços é coleta e tratamento de esgoto. Então, se uma casa, uma comunidade, ela tem fossa, né? Ela não tem saneamento básico. Então, se aquela comunidade, muitas casas ali tem fossa, não tem saneamento básico. Por quê? Porque aquele esgoto que não está sendo tratado, ele em algum momento pode, né, estourar, né, e invadir toda aquela família com aqueles dejetos, né, com aquelas bactérias, com aqueles micro-organismos que estão ali presentes dentro daquele esgoto. Então, uma das coisas é fossa. Não, se a pessoa tem fossa, realmente ela não tem um dos requisitos que tem saneamento básico. Outra coisa é distribuição de água potável, tratamento e distribuição de água potável. Como é que hoje é feito o tratamento da água potável? Então, a gente tem, por exemplo, os mananciais, que são fontes de água, né? Eles são subterrâneos. Então, tem aqui o nível de terra. E esses mananciais, o que que a
embasa, o que as empresas que tratam a água faz? Retiram essa água dos mananciais e trata essa água, adiciona sanitizantes, né, hipoclorito para matar alguns tipos de micro-organismos, trata essa água de forma que ela seja potável. O que é potável? Potável é uma água que tem todas as características físicas e químicas para ser bebida, ser ingerida. Então, ela não tem nenhum tipo de micro-organismo, não tem nenhuma sujeicidade, né, física, não tem nenhuma pedra, não tem nada. E ela está pronta para ser utilizada. Outro requisito para se ter saneamento básico é a coleta e distribuição e destinação final de resíduos sólidos. Então, o que seria isso, né? Então, por exemplo, existe a coleta de lixo, só que esse lixo, por exemplo, é disposto em um local em que abaixo vai ter um aterro, tem um aterro. O que acontece? Muitos lixos, eles são aterrados, né? Existem locais locais corretos, em que se é feito um estudo para saber se ali pode ser aterrado os lixos. Suponha que uma determinada cidade ou uma determinada comunidade aterra num local onde tem um manancial embaixo. O que pode acontecer? Todo esse chorume, todos os resíduos, a parte líquida do lixo, ela vai contaminar os lençóis freáticos. E aí, essa população que for utilizar essa água, acaba não utilizando uma água limpa. E aí nós caímos uma questão muito importante, né, que a gente vê muito no interior. Vocês já ouviram falar de cisternas, né? Aquele local, aqueles poços onde você pega água. Aquilo ali não configura, né, saneamento básico. Por quê? Se você bebe água de cisterna, essa água a gente não sabe de onde ela veio, assim, se o lençol freático por onde essa água ela foi pega, ela tem o devido, se ela foi contaminada ao longo do percurso dela. Então, se uma população ela tem cisterna, a gente não considera que tem saneamento básico, certo? E nos interiores a gente vê muito. Aqui, há alguns anos atrás, a gente via muito bicas, né? Então, a população pegando água de bica. Então, muitas vezes ali tinha fezes de animais dissolvidas, né? Moluscos, enfim. A gente tem algumas situações em que, obviamente, a gente não consegue enxergar, porque o nosso olho não consegue enxergar esses micro-organismos. Mas uma vez que a população ela está utilizando essa água para beber, isso já é um problema. E drenagem urbana de águas fluviais. Ou seja, quando a chuva ela, né, acometer uma cidade, essa cidade ela precisa ter condições de abarcar drenar essa água, para que essa água ela não crie enchentes e a população não tenha acesso a essas enchentes. Então aqui, por exemplo, em Salvador, a gente vê, por exemplo, nos bairros de Cidade Baixa, muitas crianças brincando, nadando, né, nas cidades. Então a gente vê muitas crianças que utilizavam essa água suja para lazer. Então aquela água estava com muitas bactérias dissolvidas, que mais uma vez em nossos olhos eles não conseguem enxergar. Então, quais são os requisitos mínimos básicos para que se tenha um saneamento básico? Os quatro requisitos: coleta e tratamento de esgoto, tratamento e distribuição de água potável, coleta e destinação final de resíduos sólidos e drenagem de águas fluviais. E aí nós temos algumas situações para que a gente possa refletir se o indivíduo tem ou não tem saneamento básico. Por exemplo, Ana mora no bairro de Salvador e recebe água tratada. Ok, ela tem um dos requisitos. E em sua casa há fossa de esgoto. Então, se ela não tem a coleta e o tratamento de esgoto, Ana não tem saneamento básico. Por mais que ela tenha os outros requisitos. Vamos embora aqui. Água de cisterna. Água de cisterna configura-se como sendo água potável? Não, né, gente? A gente não sabe como é que está essa água, quais são os animais que visitaram essa água. Então, a gente não sabe. Então, não tem saneamento básico. Então, a população que fica tendo acesso diretamente ao lixão também não tem acesso a saneamento básico. E o que isso interfere na saúde pública? Totalmente. Quanto mais a população tem acesso a essas condições que não são adequadas de saúde, ela vai lotar mais o Sistema Único de Saúde,
vai lotar mais, vai precisar de mais medicamentos, vai precisar de mais exames e assim por diante. Finalizamos esse primeiro encontro por aqui. Espero que seja útil para a revisão de vocês. Um abraço e tchau, tchau.